Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao episódio do FagCast de número 62. E hoje eu tenho um grande prazer de receber o deputado federal Alfredo Gaspar. O que o senhor tem a falar do lançamento de Edinaldo Lins ao partido União Brasil e o lançamento da pré-candidatura de Mário Farofa a vereador por Maceió? Olha, Francisco, primeiro eu quero dizer da satisfação que tenho estar aqui, lhe parabenizar por esse grande trabalho. O FagCast tem ficado famoso pela sua competência. É um instrumento muito importante para a comunidade aqui de todas as regiões de Maceió, mas especialmente aqui para o Canaã, para o Santo Amaro, aqui para a Gruta de Lourdes, enfim, Petrópolis. Nós estamos numa região que precisa cada vez mais atenção. E você tem exercido esse papel de forma brilhante. Quero te dizer também, estou tendo a felicidade de estar aqui com os amigos Edinaldo, que é um grande companheiro, filiado à União Brasil, com o meu amigo Mário Farofa, também outro grande companheiro, também filiado à União Brasil, e o Bel lá do Aeroclube, então, que também é um grande amigo. A gente tem esse relacionamento de lutarmos por Maceió de forma conjunta e é sempre bom prestar contas à comunidade. Quando eu fui candidato a prefeito, eu vim aqui no Canaã várias vezes. Quando eu fui candidato a deputado federal, também estive aqui. E então, esse diálogo com a comunidade, ele é, além de fundamental, é uma obrigação de um político responsável, de estar junto, prestando contas, buscando as necessidades da população. É nesse tipo de política, para a solução de problemas de forma séria, de forma concreta, que eu acredito. Então, primeiro eu queria agradecer também a esses amigos que citei a oportunidade que estão me dando ao seu lado de estar no FagCast. Mário Farofa é um pré-candidato pela União Brasil, tem uma prestação de serviço muito forte, principalmente lá no Moreira, onde ele a vida toda morou, onde ele luta muito pela comunidade. E tem também um filiado da União Brasil, que é o Edinaldo Lins. O Edinaldo, a gente tem conversado, eu tenho explicado a ele a situação do partido. O partido está com a chapa completa, mas ele é aquele soldado reserva do partido que, se entrar, brilha, porque tem voto e tem serviço prestado. Ele está costurando essa pré-candidatura. E com certeza, né, terá o apoio de todos, né, para que assim, né, entre na briga. Né? O Edinaldo, havendo a possibilidade dele ele está buscando essa candidatura. Hoje ele se coloca como pré-candidato pela União Brasil, mas eu expliquei a ele a situação. União Brasil está com um quadro de candidatos completo, mas é aquele reserva principal. Ele tem tudo para entrar em campo. E se entrar em campo, eu posso dizer, é um fortíssimo candidato a buscar uma vaga para a Câmara de Vereadores. Tem um trabalho decente no sindicato dos vigilantes, é uma pessoa respeitada, conhece como poucos aqui no Canaã a situação da comunidade. Agora tem chegar em véspera de eleição e oferecer serviço à comunidade, aí, meu amigo, qualquer um enche um ônibus que você vai ver que tem muita gente se dizendo liderança. O difícil é acompanhar uma comunidade ao longo de uma jornada, ver o sofrimento da comunidade, ver as evoluções conquistadas há muita luta, com muita luta. E o Edinaldo tem essa história. Eu conheço aqui o Canaã desde os meus 10 anos de idade. Eu jogava bola aqui, morava aqui próximo. Então, eu sei o que era essa comunidade e o que essa comunidade tem avançado. Em relação às crianças autistas, de que forma hoje o senhor está trabalhando na questão das crianças autistas e buscando recursos para essas crianças? É um tema que está em todo o Brasil, né?
Hoje em dia, as mães, os pais, sofrem muito por falta de recurso e por falta de apoio. Como deputado federal, a sua pessoa tem algum projeto em vista para trazer para essas mães e esses pais? Olha, graças a Deus, o mandato tem me dado a oportunidade de já fazer isso. Há 2 semanas eu tive na Família dos Anjos, lá no Conjunto Carminha. Deixei lá, acredito que R$200 mil. Fiz isso também com mais de R$1 milhão destinado ao Consolador, que é outra instituição que também está cuidando de crianças com necessidades especiais. Destinei R$300 mil para a PAI, que também crianças portadoras de necessidades especiais. E fico feliz quando eu vejo o sorriso no rosto desses inocentes, porque são pessoas que merecem toda a nossa atenção. E tem muita gente se dedicando de corpo e alma a fazer o bem. Isso é a parte de recurso. Tenho feito isso pelo estado de Alagoas, mas aqui em Maceió, eu já fui em 2 ou 3 instituições destinar o recurso. E tenho trabalhado também lá no Congresso por leis mais benéficas. Nós aprovamos 2 legislações que melhoram o cuidado do poder público com as crianças especiais. Aí direcionando um desses projetos diretamente às crianças autistas ou às pessoas autistas, porque as pessoas especiais, elas são bênçãos de Deus, mas requerem uma atenção diferenciada. Maior, né? Uma atenção maior. E aí o pai e a mãe, muitas vezes, têm que dedicar mais tempo de suas vidas a isso. E aí não tem como trabalhar, às vezes, precisa de uma folga maior no emprego, precisa de uma licença diferenciada. Então, lá na Câmara, a gente tem sido favorável a essas pautas, entendendo que o Brasil ainda pode avançar muito, mas que hoje já há um olhar diferenciado. Tá? No meu tempo de adolescente, eu nunca tinha ouvido falar nem do nome autista. Essa é a realidade. Hoje, essa é uma temática que está presente em nossas vidas. Como o senhor vê hoje o cenário na área de segurança pública da nossa capital, Maceió, Alagoas? Eu trabalhei muito por Maceió na segurança pública. Maceió era a capital mais violenta do Brasil quando eu fui secretário, e Alagoas era o estado mais violento do Brasil. Em um ano, eu retirei Maceió e Alagoas desses índices e nós ganhamos um recorde nacional de maior redução do Brasil. Criminalidade, né? E saíram desse patamar e nós ganhamos a confiança da população. Então, assim, a minha obrigação enquanto político é trabalhar para melhorar a vida do povo, trabalhar com responsabilidade, trabalhar para alertar os problemas, mas também trazer soluções. Então, esse primeiro ano de mandato, eu me dediquei muito à área da saúde e da assistência social. Muito, muito pela necessidade do povo de Alagoas e de Maceió. E o segundo ano de mandato, eu agora, além de ajudar essas áreas, eu irei fortalecer muito o combate a tudo aquilo que eu entendo por importante para que nós não permitamos que avance. Por exemplo, combate às drogas, que inferniza a população, combate a bandido que está aí com impunidade. E vou redirecionar emendas e conquistar as emendas que tiver ao meu alcance para que a gente fortaleça essas áreas que eu falei e para que a gente também fortaleça cada vez mais outras políticas públicas tão importantes como a segurança pública e a educação.
De que forma o senhor vê hoje o cenário político da nossa capital, Maceió, Alagoas? Maceió hoje é uma capital com mais de 1 milhão de habitantes. Olha, você já pensou o que é você ser a casa de mais de 1 milhão de habitantes? Então, nós temos graves problemas nas políticas públicas, e não é de hoje, não é de ontem. Desde a fundação de Maceió, que nós temos problemas e temos que superar esses problemas. Agora, o nosso prefeito é o JHC. Disputei com ele a última eleição, mas no segundo turno a população escolheu o JHC. No serviço público, as coisas não acontecem de forma imediata. As coisas, elas demoram. Você tem que, muitas vezes, licitar, você tem que fazer um diagnóstico, você tem que planejar. E isso leva um tempo. Então, o JHC foi eleito, ele pegou Maceió e começou a estudar Maceió, como é próprio de um prefeito eleito, e agora ele está conseguindo executar aquilo que planejou. E é justamente nessa hora que chega o momento de eleição, de renovar o mandato. O calendário, né? Certo? Então, a gente está aqui com o JHC bem avaliado pela população, não é o Alfredo quem diz isso são as pesquisas. Então, bem avaliado pela população, mas com muito planejamento ainda que não se tornou concreto e que precisa ser concretizado. E outros candidatos que vão colocar os nomes à disposição para que a população faça escolha. Eu, em todas as pesquisas, eu estava aparecendo em segundo lugar de forma isolada. E tomei uma decisão de não ser candidato a prefeito, porque o povo me elegeu para ser parlamentar federal, deputado federal. Eu fui o candidato mais votado da capital. E eu tenho a obrigação de corresponder às expectativas da população exercendo o meu mandato. Eu não sou daquele que pula de galho em galho. Eu não tenho ambições. Eu quero prestar um serviço. Então, eu tenho que prestar esse serviço à população durante 4 anos. Se a população me aprovar como parlamentar, ela vai dizer na urna e eu vou ter a possibilidade ou não de renovar o mandato. Então, eu estou muito tranquilo nessa posição. O que eu tenho feito com Maceió é uma parceria com o meu antigo adversário, oponente político, porque eu tenho que deixar de lado o passado e cuidar do futuro e principalmente do presente, porque o povo me elegeu querendo que eu ajude Maceió. Então é o que eu tenho feito, tenho destinado milhões de reais em emendas para Maceió, especialmente na área da assistência social, que é onde a população mais vulnerável precisa. Dá um exemplo a você. Hoje eu fui a um lar de idoso, destinei uma emenda de R$500 mil a esse lar do idoso. Lá, nenhum idoso desse vai votar, porque eles não podem nem se locomover direito. Mas eu estou tranquilo, que eu sei que eu estou fazendo uma coisa parte, né? boa. Eu vou para casa dormir tranquilo à noite, com a cabeça no travesseiro, porque eu estou aplicando as emendas de forma correta e direcionada a quem mais precisa. Fiz isso em Maceió, no lado do idoso, vou fazer isso em orfanatos, já fiz isso na área de esporte, na área da educação para crianças e adolescentes. Mas também estou com uma destinação muito forte de recursos para a área da saúde. Encaminhei 16 milhões para a Secretaria de Saúde, para diminuição de filas de espera. A população tem direito a um tratamento digno. Encaminhei 2 milhões, ou foi 2 milhões e meio, agora não me recordo, foram 2 milhões e meio para a Santa Casa de Maceió, para tratamento e compra de medicamento de pacientes com câncer.
encaminhei R$ 500.000 para o Hospital Universitário, que é um hospital muito importante para o alagoano. Só demonstrando assim rapidamente, não vou nem falar dos outros municípios, falando de Maceió especificamente, que eu vim com a responsabilidade social grande. Eu sei o quanto nós devemos ao povo mais necessitado, o quanto a classe política precisa ter um olhar diferenciado. Então, assim, a minha obrigação enquanto parlamentar é fazer leis, e eu tenho feito leis duras para combater organização criminosa, tenho feito leis duras para proteger a mulher da violência doméstica, tenho feito leis duras para a gente não dar moleza a bandido. Ao mesmo tempo, tenho a obrigação de fiscalizar o governo. Tenho feito isso. Agora mesmo, bati muito sério no leilão que foi feito de arroz, que foi mais de R$ 1 bilhão que o governo federal fez. E era um leilão com corrupção. Lá no Congresso fiz discurso. Agora, o leilão foi cancelado pelo próprio presidente Lula, reconhecendo a safadeza que tinha no leilão. Isso é um papel do parlamentar. A terceira coisa que um parlamentar tem que fazer é trazer recursos para o Estado. E eu tenho feito isso sem vender o meu voto ao governo. Eu tenho a minha opinião, dou o meu voto, tenho a independência do mandato, mas tenho que ter a responsabilidade para aplicar os recursos da melhor maneira possível. Então, esse é o parlamentar que Maceió escolheu. Espero cumprir esse mandato com dignidade, Deus me dando saúde e o povo me aprovando, eu partirei para uma nova etapa em 2026, buscando renovar o mandato. Mas eu fico muito tranquilo, Francisco, porque o mandato, ele não pode ser feito pensando no próximo mandato. O mandato ele tem que ser feito para você dar o melhor de você agora, povo, né? Para a população porque o também. povo já lhe deu o mandato. Para começo de história, a comunidade, se você chegasse aqui em 1982, você não ia acreditar que um dia essa comunidade ela teria uma faculdade. Hoje a comunidade tem uma faculdade. Se você dissesse em 1982 que essa comunidade ia ter um podcast, o povo lhe internava, porque não sabe, Chamado de louco, não né? existia nenhum podcast. Se você dissesse em 1982 que essa comunidade estaria toda asfaltada, o povo ia também dar uma surra em você e botar para correr, porque eu brinquei muito aqui com o pé na lama, meu amigo. Eu joguei muita bola aqui e conhecia bem a região. E fico feliz de ver o desenvolvimento e a capacidade desta comunidade que eu quero tanto bem. E sei que o Edinaldo teve uma participação muito grande em toda essa evolução. Então é com esse sentimento que eu tenho. Eu busquei colocar no União Brasil pessoas que têm o que oferecer à população. Eu sempre disse, não estou atrás de estrelas, não. Eu acho que a estrela tem que ser chamada trabalho. A estrela não pode ser pelo dinheiro, nem a estrela pode ser pelo poder político. Eu acho que a estrela de partido, ela tem que ser baseada naqueles que conhecem os problemas reais da comunidade. Porque se você verificar, Francisco, uma comunidade, político chega, fala, discursa, político conhece os problemas, mas ele jamais terá o conhecimento maior do que aquele que mora na comunidade. Porque é o povo que está ali, né? o povo que está ali. Tudo. Então, assim, eu digo com muita tranquilidade, o vereador é o político que está lá na ponta, é o político que está mais perto do povo, porque é onde a população tem um acesso maior. Então, se o povo pensar direitinho,
ele vai buscar um vereador que você tem acesso direto. Que você sabe que conhece a comunidade, que sabe quais são os problemas da comunidade. E foi com esse perfil de candidato que a gente formou a União Brasil. A União Brasil. E eu conversei com o Edinaldo, disse: Edinaldo, havendo qualquer desistência no quadro do União Brasil, a candidatura dele seria levado adiante, né? O Edinaldo, ele compreendeu bem essa situação e ele está se aquecendo, porque o treinador a qualquer momento pode puxar para o guerreiro não pode fugir da luta, né? Então, assim, o que é que a gente discute de forma aberta? A gente não está aqui, a gente não tem por que não falar a verdade para o povo. Então, assim, o que eu quero no União Brasil é um partido que seja acreditado pela população, um partido que a população diga: olha, esse partido conhece a realidade da população. Sabe, Francisco? É assim, então por isso que eu aceitei esse convite aqui, tá com esse quarteto aqui bacana, porque eu me sinto em casa, aqui eu lembro a minha infância, aqui eu lembro a minha adolescência. O Canaã tem uma importância muito grande na minha vida. Então eu fico muito feliz, eu sempre disse isso nas minhas campanhas, nessas duas campanhas com as quais eu participei, O Canaã sempre foi uma extensão da minha casa. Inclusive eu moro vizinho ao Canaã. Então, assim, todo dia eu estou aqui, mas isso todo dia que eu falo não é de hoje, não. É de uma vida inteira, né? Inteira. Então, conheço bem aqui essa realidade e sei, ouço o que eu estou dizendo, e sei que o Canaã melhorou muito, mas o Canaã pode ir muito mais longe, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Pessoal, esse é o nosso FAGcast de hoje, com a participação do deputado federal Alfredo Gaspar. Muito obrigado pela participação, só tenho a agradecer a sua presença. E agora vamos continuar o nosso bate-papo de hoje com Mário Farofa, pré-candidato a vereador por Maceió. E também vamos falar um pouco da sua trajetória como liderança comunitária há mais de 40 anos, né, aqui em nossa capital. E iniciando com a sua pessoa hoje, eu lhe agradeço pela presença e muito obrigado por estar aqui no FAGcast. Boa noite, Francisco. É uma honra estar aqui no seu programa aqui no FAGcast. Eu quero aqui falar a você como liderança, há 40 anos como líder comunitário no bairro de Astinho. É uma luta que para mim ela é muito gratificante, sabe? A gente vê as coisas avançar, as coisas ser construídas na comunidade, né, para trazer uma melhor qualidade de vida para nosso povo, nossa comunidade. Isso é muito gratificante. Apesar que não é fácil ser liderança comunitária, porque é uma luta incansável e que a gente encontra várias barreiras, entendeu? Inclusive nos setores públicos, a gente encontra barreira. Onde nós, que somos liderança, como eu, Edinaldo e outros companheiros que são liderança, a gente conhece os problemas da comunidade, sabe onde é que estão os problemas, e a gente vai buscar a solução para aquele problema, né? Ou aquela melhoria para a comunidade. Porque a gente sabe a dificuldade que a comunidade tem, seja no equipamento de saúde, ou na educação, ou seja, saneamento básico, né? Ou uma melhoria como uma recuperação de encosta, que hoje o prefeito de JHC vem fazendo isso praticamente toda Maceió, que antes nenhum prefeito, nenhum gestor fez esse tipo de trabalho, porque não dava a mínima, e ele hoje vem realizando esse trabalho, que é de fundamental importância, porque aí o cidadão não sai daquela área, né, porque deixa de ser uma área de risco, porque foi feito um muro de contenção, um trabalho protege, bem feito, né? Isso. Então protege aquela família, então não é necessário sair dali. Então, esse é um trabalho que ele está fazendo muito importante. Mas assim, então está de parabéns ele por esse trabalho, eu quero dizer. Mas assim, eu tenho um trabalho prestado muito grande no bairro de Astinho, onde a gente conseguiu levar a pavimentação para, de início, 4 comunidades, Grota do Moreira, Frei Damião e Valdemar Ferreira, onde a gente, o pessoal mangavam, dizia que lá não seria um local, né? Um local de passar, de ter acesso a carro
seria um pouso de helicóptero. Então, isso aí, as pessoas que são negativas, que não acreditam no futuro, não acreditam nos projetos, né? Ou que não têm fé em Deus. Porque a gente tem fé em Deus, tudo a gente pode, né? Tendo fé em Deus, a gente consegue as coisas. Então, veja bem, eu tenho muita fé em Deus, sei que tudo que foi feito em Jastinho, buscado por mim, Deus estava na frente, abrindo os caminhos, as portas, quebrando corrente, barreira. Então, os trabalhos foram realizados na comunidade do Moreira, na Valdemar Ferreira, no loteamento Santa Casa, como várias ruas, como 1º de Março, como a Rua Santo Antônio, Parque dos Cajueiros, onde também levou pavimentação. A Rua Santo Antônio também é uma comunidade que há mais de 30 anos que não tinha água. A gente conseguiu também levar um poço para atender a necessidade daquele povo, porque a água é um líquido precioso, onde ninguém vive sem água, entendeu? Então, é um trabalho assim que a gente sabe que é gratificante. A gente está levando o bem-estar para a sociedade. E diversos trabalhos que a gente tem também, como o loteamento Tabapuã, que também estava esquecido há mais de 30 anos lá, e nós levamos pavimentação, iluminação de LED. E hoje em Jacintinho nós temos um trabalho assim realizado já. Nós temos assim umas 200 ruas colocadas luminária de LED no bairro de Jacintinho. Isso para mim é gratificante, porque aquelas luzes que hoje ainda tem algumas por aí que é de mercúrio, aquela luz ela cria problema na saúde das pessoas, né? Ela cria câncer. Então, o prefeito, junto com a Lumina Maceió, ela vem fazendo um grande trabalho em Maceió, na remoção dessas lâmpadas de mercúrio e colocando lâmpadas de LED em praticamente toda Maceió. Então, assim, eu já venho também de outra região fazendo esse trabalho de troca de iluminação. Então, por isso é que eu falo hoje que a gente já tem conseguido levar a iluminação de LED em mais de 200 ruas no bairro de Jastinho. Então, isso é importante e esse trabalho eu quero, assim, continuar, para mim é gratificante. E como vereador, eu quero fazer muito mais. Você vê que o que eu já tenho feito como liderança comunitária. Mas como vereador, as coisas eu acredito que vai avançar, porque aí vem as emendas parlamentares, né, para que a gente possa também avançar nas áreas sociais, que Jastinho precisa muito. Na área educacional, agora, por exemplo, o prefeito está fazendo lá uma creche lá próximo ao mercado, na rua Manuel Viana Oliveira, vai se iniciar lá um projeto de uma creche para 600 crianças, mas eu venho lutando há muito tempo para que isso viesse a acontecer. Então é isso, para mim é muito gratificante trabalhar, levar melhoria para a nossa comunidade no bairro de Jacintinho, Francisco. E hoje, como pré-candidato, né, a vereador por Maceió, qual o projeto que o senhor tem hoje para aquela comunidade que o senhor tanto trabalhou e que ainda trabalha em prol daquela comunidade? Olha, hoje eu tenho já em mente trabalhar hoje mais as criançadas, trabalhar em cima de creche, entendeu? De centro de educação integral, porque assim, a partir do momento que você tira a criança da rua, você vai fazer daquela criança um cidadão de bem, entendeu? Você cria ela tira ela da ausência, da marginalidade. Então, aquela criança, para mim, é o futuro do nosso país. Então, eu venho focado muito nisso aí. Essa obra que o prefeito ficou de iniciar não iniciou ainda, onde a gente já tinha conseguido recurso pelo PPA na gestão passada, que é um orçamento participativo, que a gente pode conseguir esse recurso independente de político, que a sociedade pode lá buscar e conseguir. Então, nós conseguimos, na época, 5 milhões, na época do ex-prefeito, e quando ele saiu, ficou na responsabilidade de fevereiro, esse dinheiro, o prefeito atual, implantar esse projeto, tinha saído também no Diário Oficial, da apropriação dessa localidade para esses fins. Então, aí o prefeito agora atual já deu o sinal verde de se iniciar essas obras e a gente está confiante e eu vou estar focado nisso aí como vereador, porque o nosso futuro é nas crianças. Então, eu quero trabalhar não só também pavimentação, iluminação, como existe também, mas é uma educação infantil que eu quero para que a gente possa trabalhar essa criançada, né, para que ela venha ter um futuro promissor. Melhor, né? E eu só tenho a agradecer a sua participação aqui no FagCast. Um FagCast, né, que hoje está presente aqui a sua pessoa, né, Edinaldo Lins. Também esteve presente aqui o deputado federal Alfredo Gaspar, né, que deu uma palavrinha aqui com a gente. E muito obrigado por a sua participação hoje aqui no FagCast. Eu aqui agradeço, Francisco, pelo apoio que vocês têm dado, abrir esse espaço para que a gente possa
levar esse conhecimento à sociedade, porque às vezes a sociedade não sabe a importância de um líder comunitário nas suas comunidades, né? Porque às vezes um líder comunitário que se preocupa com a comunidade, ele leva melhorias, mas às vezes o pessoal mistura líder comunitário com cabos eleitorais, né? Que fica fazendo cadastro para comprar voto e não aparece para resolver nada na comunidade, só vem de 4 anos, tipo aqueles políticos Copa do Mundo, só vem de 4 anos. Então, é preciso que a sociedade veja quem realmente tem um trabalho nas comunidades e quem está todo dia, dia a dia, buscando melhoria para a sua comunidade, para que, nas próximas eleições, eles tenham uma consciência de que vai eleger uma pessoa comprometida com a comunidade. Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigado pelo seu espaço aqui, Fagcast. Então, eu só tenho que agradecer a você e o companheiro Edinaldo também, que me fez o convite também para comparecer aqui nesse meio de comunicação de vocês. E eu que agradeço, muito obrigado e uma boa noite. E para o pessoal que está em casa, vamos dar continuação aqui o nosso Fagcast com o amigo Edinaldo Lins. Pode vir para cá, Edinaldo Lins. Edinaldo Lins, boa noite e muito obrigado pela presença aqui no Fagcast. Boa noite, Francisco. Boa noite, meu nobre amigo deputado Gaspar de Mendonça. Boa noite, meu amigo Mário Farofa. Boa noite, Bira. Boa noite, Neto. Boa noite a todos os telespectadores do Jornal da FAG. É um prazer imenso estar neste momento aqui fazendo esse debate. Estou aqui nervoso um pouco e agradecendo primeiramente a Deus de ter trazido esse cidadão, um dos maiores secretários de Segurança do Estado de Alagoas, que foi o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, esse homem que esteve mais de 24 anos operando à frente do Ministério Público e agora está deputado federal, onde eu estou aqui, Francisco, e o Jornal da FAG, para, assim, responder e colaborar com algumas colocações referente ao nobre amigo entrevistador. E eu gostaria de saber de você, né, o porquê você aceitou o convite do Fagcast. Eu vi que aqui seria e será um canal de grande importância para nossas periferias de Maceió. Não é à toa que você cobre o carnaval que nós fazemos no bairro do Canaã. Não só o Canaã, como também diversos bairros de Maceió, você vai fazer a sua cobertura, e você me deu uma garantia, um suporte nos eventos que a gente faz aqui, doutor Alfredo e Mário, e o Bira e o Neto, que está aqui comigo, que todos os carnavais quem cobre é o Jornal da FAG. E eu vi, Francisco, que o Jornal da FAG ele está em todos os lugares e locais de Maceió e de Alagoas, e hoje para o mundo, porque através das redes sociais. Rede social, né? Então, é uma coisa que para mim me chamou a atenção. E diante da situação, eu vi que seria e será para mim uma honra estar aqui sendo entrevistado pela sua pessoa. E eu gostaria também de saber de você, você hoje é um ex-presidente da Associação dos Moradores do Bairro Canaã. E eu gostaria que você falasse um pouco, né, dessa sua atuação na época que presidente da Associação aqui dos Moradores do Bairro Canaã, o que você conseguiu em prol da população do Bairro Canaã naquela época que você foi presidente da associação. Muito bem, Francisco, e o Jornal da FAG. Francisco, naquela época que eu estava à frente da Associação de Moradores, conseguimos macro para o bairro do Canaã. Escolhi o bairro do Canaã para lançar, para trabalhar em prol daquelas pessoas que precisavam, e eu peguei uma paixão por este bairro. E assim, aqui nós tivemos alguns avanços. O corredor de transporte foi na minha gestão, que trabalhamos muito, muita gente aqui duvidou do nosso trabalho. Temos uma sala de aula aqui na Escola Josefa Conceição da Costa, na época, pediu apoio do Estado, pediu apoio de um cidadão na época, doutor Almar Coelho, que já faleceu, me ajudou, não me deu muito a mão para a gente conseguir. Poço artesiano aqui no bairro do Canaã, e demandas de trabalho, de capinamento, limpeza das ruas, certo? E o lado social daquelas pessoas que precisavam do nosso apoio. E assim, hoje eu não tenho residência fixa no bairro do Canaã, mas quase todos os dias eu venho aqui para resolver, sanar problema de alguém que me procura, que precisa de uma intervenção da minha pessoa em determinados órgãos da Prefeitura ou do Estado. Então, assim, sempre quando a pessoa liga e precisa que não tem condições de ir em determinado lugar local, me convida e eu venho aqui para tentar, junto com os órgãos competentes do município ou do Estado, a gente sanar o problema daquele cidadão.
Eu estive candidato a vereador 2020 pelo PROS. Como que foi essa experiência para a sua pessoa? Foi um prazer imenso, foi uma coisa assim muito gratificante. Um cara que saiu do interior de Porto Calvo, e lá eu trabalhei no pesado, campinamento, mato, partido de arroz, cortei cana. Eu ia para a sala de aula estudar à noite, cansado, entre um dedo e outro, todo cortado, que nem de um matuto, latanhado das palhas da cana. As unhas tudo cheias do calvão da cana. Bacana. E aquilo ali eu ficava envergonhado, porque o filho de fulano, de Beltrano, de papai, chegava lá com a mão tudo fininha, minha mão cheia de calo. Fora os partidos de arroz que eu trabalhava, saía de casa 3 horas da manhã, 3h30, para ir para o partido do arroz. Eu andava mais de 500 metros por dentro da lama para chegar até o partido do arroz. Isso, para mim, ficou um macro, e é um macro. Hoje eu estar aqui em Maceió e estar concedendo essa entrevista para a sua pessoa e demandas de pessoas que vão assistir esse FAGcast nosso. E quando eu cheguei aqui em Maceió na época, as coisas para mim no primeiro momento não foi fácil, eu não tenho para que esconder. E hoje passa aquele filme na minha cabeça. Hoje, graças a Deus, eu estou aqui bem vestido, com a postura. E na época eu saía da Pitanguinha para Mangabeira de pé. E na volta eu não estava mais aguentando, na época, de tanta fome. E eu parei em frente a uma padaria, olhei para um lado, olhei para o outro, tinha lá um saco de pão, aquele saco de nalho, farinha de trigo, cheio de pão. Tirei 3 pão daquele que estava na lixeira e comi. E tomei ali da torneira, tinha uma torneira de lado, eu tomei água para dar o suporte para eu chegar até em casa na época, quando eu cheguei aqui em Maceió. Então, assim, Francisco e todos seus telespectadores, isso para mim, hoje eu fico emocionado até de falar, porque a minha vida não foi fácil. Mas, graças a Deus, estou aqui, somos mais do que um vencedor. Certo? A minha vida não foi fácil de jeito nenhum naquele momento. Porém, quando o ser humano tem um propósito abaixo de Deus, Ele não desiste, né, cara? vou persistir até o final da minha vida, em pró de todos que assim precisar da minha pessoa como liderança, ou ex-liderança, ou ex-conselheiro tutelar. Eu estou pronto para colaborar dentro do meu limite, dentro da medida do possível. Eu tenho a certeza que esse ano vai ser um ano de vitórias, e muitas vitórias na vida da gente. E por isso que eu estou aqui hoje, junto com você, com o Mário Farofa, com o Bel, com o nosso deputado que acabou de sair, o deputado Gaspar de Mendonça, um cidadão humilde, bacana, um cara bom de conversa, um bom diálogo. E assim, foi isso que me trouxe eu me juntar a este exército brasileiro, que se chama União Brasil, onde nós temos em Alagoas, em Maceió, à frente da presidência, o deputado Gaspar de Mendonça, um homem humilde, um homem pé no chão, filho dele é um cara excelente. Então, hoje eu estou firmado aqui, em frente à sua pessoa, concedendo essa entrevista. E eu só tenho a agradecer hoje, né, esse FAGcast, que foi muito produtivo, né? Com esse trio, né, podemos dizer assim, Alfredo Gaspar, o nosso amigo Mário Farofa, a sua pessoa, Edinaldo Lins, contando um pouco da sua história de vida, né? E um momento assim também único para aquelas pessoas que estão em casa assistindo o FAGcast, né? Porque você, em um programa simples, de bairro, né? Um programa da comunidade, chegar a ter um deputado federal, né? Uma pessoa que está lá representando todo o povo, toda Alagoas, participando de um FAGcast, um podcast simples, isso me deixa muito orgulhoso. E eu só tenho a agradecer também a sua pessoa, né? Porque através de você, o deputado esteve aqui, e eu fico muito grato à sua pessoa. Muito obrigado pela participação no FAGcast. Eu digo uma coisa a você, Francisco. Eu estive uma passagem no Conselho Tutelar, graças a Deus que eu fiz um bom trabalho à frente do Conselho. E o bairro do Canaã me fez eu estar à liderança comunitária. O bairro do Canaã me deu um mandato
ao lado e à frente do Conselho Tutelar. Eu sou sindicalista de um sindicato em Alagoas e do Brasil, vamos supor, de uma referência, que é o Sindivigilante do Estado de Alagoas. E assim, eu sempre procurei tratar, sempre procurei respeitar os meus pares lá, os meus companheiros de luta, de farda, mas também eu tenho um lado social, que é colaborar, que é estender a mão, é abrir espaço para determinadas pessoas que precisam do trabalho da gente. Que nem na época, 2010, aqui no Canaã, conseguimos mais de 10 vagas de emprego do jovem aprendiz, através da minha pessoa, na Caixa Econômica Federal. Então, essas são demandas de trabalho que a gente faz. E tenhamos a certeza que, depois do dia 6 de outubro, teremos novidade em toda Maceió. E uma das pessoas que eu, abaixo de Deus, estou torcendo, não é só por mim, mas pelo meu amigo Mário Farofa, o Bel também, que está no União Brasil, tantos e tantos companheiros e companheiras que está no União Brasil, eu peço que venha ser agraciado abaixo de Deus. E eu quero dizer a você, Francisco, muito obrigado pelo seu apoio, pelo você nos receber aqui no FagCast, com essa simpatia de pessoa, com um cara inteligentíssimo que você é. E eu disse e volto a dizer, Deus tem um propósito, já teve na vida da gente. Muito obrigado. E eu que agradeço mais uma vez, boa noite. E para o pessoal que está em casa, boa noite pela presença, boa noite por estar conosco assistindo o FagCast. E no próximo sábado teremos mais um episódio do FagCast de número 63. Então você, nosso telespectador, aguardem. O próximo sábado teremos mais um FagCast especial para você. Boa noite a todos e até breve com mais um FagCast.